Áudio gravando, câmera 2. Documentário Nozinho do Bujão, take 1. Pronto. Meu nome é José Stanislau dos Santos, mas quem me conhece por Nozinho do Bujão. Pensa que era aquele amigo que a gente confiava em todos os momentos. Uma grande liderança que ficou na história como uma pessoa humilde. É uma pessoa que não tem defeito. Ele merece ser elogiado. Só tenho que falar bem dele o tanto que ele merece. Comecei minha vida trabalhando na enxada, na roça do meu pai, ajudando a ele. Quando fui iniciando período de aula, ele sempre teve a boa vontade e a compreensão de me colocar como aluno frequentador de aula. Eu cuidava com a cidade atrasadíssima. Não tinha água, não tinha energia, não tinha nada. E aos 18 anos, fui para São Paulo, fiquei 10 anos. A pedido do meu pai, ele disse, quando tiver com 10 anos, vem embora para ajudar seus pais. Naquela época ele veio para São Paulo, se eu não me engano, ele foi em 54. Ele foi lá, trabalhou o tempo que quis, quando chegou botou um comércio aí, onde hoje ainda existe a casa. Aí ele me chamou para eu trabalhar com ele. Lá só foi sinceridade, coisa bonita, coisa que se podia pensar na vida de um bom cidadão como é ele. Nós ainda hoje está vivo e Deus dê saúde a ele, a nós todos. Eu conheci o Nozinho, que ele era filho de João Estanislao Santo. Eu era filha do João Pinheiro de Carvalho e nós morava quase perto. Quando vim de São Paulo, foi a primeira pessoa que eu procurar me aproximar. Eu botei a mão no ombro, ela supapou, quase arranca meu braço. Um certo dia, namorando com ele, a gente já tinha namorado, estava com 1 ano e tanto mais ou menos. O pai falou para ele se ele não queria casar, se não já estava bom de casar. Quando foi no outro dia, de 8 horas para 9 horas, ele chegou da venda. Aí ele falou para a irmã, vistam a roupa Naide, vistam a roupa na Pedrina, é para nós ir para a rua. Ele chegou num carro, era um jipe, um rapaz que chamava Ladino da Luz. E ele foi para a rua, né? Ele mandou para a gente ir, a gente foi. O motorista falou, Nozinho, onde é que é para parar? Ele falou assim, na porta da igreja. Eu digo, misericórdia, mas eu também. Quando eu pensei que não, entrou o padre Pedro e o padre fez o casamento. Fez o casamento assim, sem mais sem menos. De testemunha foi a irmã dele, e foi o motorista e foi a zeladora da igreja. E o padre Pedro foi quem fez o casamento nosso. Foi com ela que eu me casei e até hoje é minha companheira de confiança. Já completamos 60 anos de casado, temos 6 filhos, Eulália, Humberto, Alda, Paulo, Silene e Carlos. Foi o primeiro namoradinho que eu tive e com este eu me casei. Sempre eu estava presente quando o seu Nozinho, e por sinal com o Pedrino também. Eles eram padrinhos, as pessoas amigas procuravam sempre eles para batizar um filho, para crismar, né? Então foi aquela pessoa assim de confiança da população euclidense toda. Eu sou a pessoa que mais tem afilhado em Euclide da Cunha. Eu faço assim um abade.
Uns 300 não, mas 200 eu acho que é garantido. É uma prova de que a pessoa tem amizade. Rapaz, é o seguinte, falar do início da minha carreira é sempre emocionante. E sempre, toda vez que eu falo do início, eu tenho que lembrar de Seu Nozinho, né? Quando eu comecei cantando em programa de calouros, eu ia escondido do meu pai, que ele não gostava, não aceitava, tal. Coisa da época, né? Não queria, tal. E eu fui e cantei. Seu Nozinho, pra minha sorte, estava lá nesse dia. Bem na frente da plateia, né? E aí ele gostou tanto, aquela coisa toda, e aí no meio da semana ele veio na minha casa, tá? Me perguntar se eu ia cantar novamente. E eu, como estava com medo, e meus irmãos também, não vamos arriscar mais não, que o pai não deixa, aquela coisa toda. Aí ele disse, deixa comigo, deixa que eu peço a seu Joãozinho, que era meu pai, para o menino ir cantar novamente. E assim ele fez. Ele pediu a pai, aí o pai deixou, que o pedido de Seu Nozinho era uma ordem para nossa felicidade. E aí eu fui, cantei novamente, aí veio a segunda vez, a terceira, ele sempre me levava. Eu falar assim do início da minha vida, tem que citar o nome do Seu Nozinho, porque realmente ele me deu um incentivo muito grande. Eu conheci Seu Nozinho em 1982, quando aqui cheguei, Euclides da Cunha, e posteriormente fui morar ali na rua Otávio Mangabeira, conhecida como a Rua dos Ricos. O pobre era eu, por acaso. Eu tinha um consultório no quarto da frente, eu estava começando a vida profissional aqui, e, na verdade, Seu Nozinho, como os familiares, foram meus clientes. E ele sempre gozou de boa saúde. E prestou muito serviço à nossa comunidade aqui. Uma pessoa muito querida, muito humilde, e que nós aqui referenciamos nesse documentário com este depoimento. Ele tinha um comércio, mas esse comércio não era dele. O comércio era do povo. Se tivesse o dinheiro, levava. Se não tivesse, levava a mesma coisa. A senhora chegou a comprar lá? Ah, comprava era lá, rapaz. Eu comprava lá. Não estou dizendo que se eu tivesse o dinheiro, comprava. E se não tivesse, comprava. Era. E todo mundo na cidade. Ele não sabia dar um não. Não. Ajudava todo mundo ele. Era uma pessoa muito boa. Vendia fiado e às vezes as pessoas que compravam fiado ainda diziam, compadre, eu estou sem o dinheiro para comprar carne. Não seja por isso. Ele ia na gaveta, tirava o dinheiro e entregava à pessoa. E colocava junto com as compras da pessoa. Então, ele foi uma pessoa assim, que compreensível, muito amigo. Porque eu sempre achei que a pessoa só não paga quando não tem. Não se vive só de... Porque tinha gente que ia botar logo a plaquinha lá, não vendo fiado. Pronto, já estava espantando o freguês. O apelido dele era Nozinho do Bujão, porque foi quem primeiro, se eu não quero mentir, foi quem primeiro inventou bujão aqui nessa cidade foi ele. Que eu me lembro que foi ele. E na época só tinha Seu Nozinho aqui que distribuía bujão. Nozinho, eu confesso que era uma das pessoas mais populares que eu conheci na época. Nunca cheguei no comércio dele no momento de hora nenhuma, para ele estar com a cara diferente. Tratava todo mundo do mesmo jeito, não tinha branco nem preto, tudo era uma coisa só. Tratava muito bem e vendia de todo jeito, vendia fiado, vendia à vista. Do jeito que a pessoa quisesse, ele aceitava, sem reclamação nenhuma. Eu sempre conversava com o Nozinho, conversava sobre política local. E aí foi estendendo essa aproximação, começamos a falar de esporte, porque ele também era um desportista. Eu estava em casa um dia e o Décio Matias foi lá, Nozinho, quero fazer uma reunião hoje lá em casa e quero sua presença. Ele foi, não. E aí então nós resolvemos fundar o primeiro clube de futebol de Euclides da Cunha, que foi o Euclidense Futebol Clube. Juntou aqueles jogadores mais conhecidos e tal, e fomos formando um time. Como o Nozinho nos convidou, me convidou para ir para lá, eu fui para o Expressinho. Com pouco tempo eu saí do Expressinho e já fui para o time de cima. E aí fiquei no Euclidense um tempão. Aqui existia 2 times que eram rivais, 8 de dezembro e o Esporte Clube Euclidense. Era uma festa, era a época que aqui tinha futebol. O Nozinho era no campo, era o presidente
Ele era quem comandava tudo. Quando terminava o jogo, pegava a renda e ele dividia o dinheiro em bicho para todos os jogadores. Eu é quem entregava. Nós não podíamos pagar ordenado ao futebol. Mas da rendinha que dava, a gente tirava ali alguma coisinha, uma ajudinha que desse servia. E Nozinho, quando o ginásio aqui passou a cobrar mensalidade, ele me chamou, me despreocupou e disse: ó, Juca, pode ficar tranquilo que os seus estudos aqui eu pago. A popularidade do seu Nozinho cresceu ao ponto de convidarem ele para ser candidato a prefeito. Ele, a princípio, não queria. Mas aí houve uma certa pressão, né, da sociedade e ele acabou realmente aceitando ser candidato. Todo dia de domingo tinha comício. Era de gente aqui, da casa da vizinha, lá o Texaco. Eu presenciei a multidão sempre. Ele fez um comício, uma rua deserta, gente que parecia ser um castigo. Era uma coisa que eu nunca vi nem dizer que tivesse tanta paixão. Acabaram que seu Nozinho chegou a ter 69% nas pesquisas feitas pelo governador do estado. Mas ele tinha do outro lado um grupo muito forte, que já vinha se estabilizado na cidade, um grupo que vinha mandando já há muito tempo, e seu Nozinho não conseguiu o objetivo dele. Agora, eu, Nozinho, eu sempre agradeço a Deus que tudo que acontece, ele deu uma ajuda. Eu não ter sido candidato na final, não tendo ganhado a eleição, pode ter sido uma coisa de benefício para mim. O seu Nozinho, naquela época, sempre foi oposição. Mas nós não éramos inimigos políticos. Nós éramos adversário político. E muito respeitoso, sempre nos entendemos, sempre nos dei bem. Seu Nozinho se lançou candidato a vereador. E aí eu apoiei seu Nozinho. De seu Nozinho ser sempre um adversário político, mas teve o nosso apoio. É por isso que eu digo que seu Nozinho tem um legado muito bom na nossa história de Euclides da Cunha. A sociedade tem memória curta. Muitas pessoas que já passaram por Euclides da Cunha mereciam ser lembradas. Pois é, eu lembro como hoje, viu, gente? Eu cantando, seu Nilton estava na frente, e eu tinha aquele medo de decepcioná-lo, né? Tinha isso também. Era um incentivo, já pensou? E quando eu ganhava, ele era o primeiro que subia no palco, me abraçava e me emociona, né? Eu me sinto assim muito grata a Deus por ter conhecido seu Nozinho e a família dele todos. Eu era moleque, eu era menino e era tratado como se homem eu fosse por ele. Você não vai ter alguém melhor do que eu. Considero ele como um amigo, de vez em quando lembrei, passo na frente da casa dele, só não chamo ele porque ele está na situação para não estar abusando, mas sempre passo lá e lembro dele, assim, do passado, né? O povo diz: cadê seu Nozinho? Ainda diz assim: que seu Nozinho é vivo? Eu digo: é vivo e tá bom. Todas que eu encontro, que é conhecida dele, pergunta por ele e diz assim: seu Nozinho me ajudou muito. Seu Nozinho me ajudou a criar família. É assim. E assim ficou o homem com o nome de bom e com de fato. Foi bom. Nozinho é uma pessoa querida, que o povo adora, que o povo gosta. Todo mundo adorava Nozinho. Sempre foi um homem de credibilidade em Euclides da Cunha. Um cara legal em todo sentido na vida. Honesto, trabalhador, direito, um cara todo positivo, sempre no bom sentido. E continua as amizades até quando Deus quiser, porque ele é um homem maravilhoso. Que fique registrado, eu sempre agradeço a Deus quando Ele me encaminha para as coisas boas, e uma das coisas boas que Ele me encaminhou foi ser amigo do Nozinho. Pois é, foi assim eu cantando essa música. Eu me lembro que quando fui parando, o pessoal começou a aplaudir, e seu Nozinho foi o primeiro que ficou em pé aplaudindo.
Belo padrinho. Se alguém tem alguma queixinha de mim, até aqui não me prestou essa queixa.